SBT, antes era da Band. A gente tá falando nada mais, nada Otávio menos... Mesquita. Otávio Mesquita. Falei um grande nome, pô. A Ah, gente fala de Danilo Gentili. Mas o que que acontece? Qual que é o drama que tá sendo vivido por Danilo Gentili? A Band foi derrotada e vai precisar pagar 1,2 milhões de reais ao Danilo Gentili, ao SBT, na verdade. O que que acontece? A gente sabe que toda aquela treta lá em 2014, né? 2013, 14, quando foi anunciada a ida do The Noite do Danilo, a equipe do Danilo Gentili da Band por SBT, acabou gerando um processo na justiça. A Band foi tentar, né, obrigar com que o Danilo cumprisse o contrato dele e acabou também processando o SBT por uma acusação bem grave, né? Mas o resultado chegou e a Band perdeu. é isso, a justiça determinou então que a Bandeirantes pague aí mais ou menos 1.200.000 reais em honorários advogatícios para o SBT, tá? O valor deverá ser depositado em uma conta judicial, porque ainda existe recurso pendente de análise. A ordem foi dada pelo juiz Mário Sérgio Leite no final de setembro, em razão do processo aberto no ano de 2014 pela Band contra o SBT. A Band acusou o SBT de ter aliciado o Danilo Gentili de forma antiética. O apresentador, que na época tinha ali o contrato, no Agora é Tarde, né, com a Band, foi aí junto com a equipe inteira para o SBT, declarando ter recebido uma proposta irrecusável, tá? Ele apresenta desde esse ano de 2014 o De Noite. A Band disse ainda à justiça que ao fazer a proposta irrecusável, o SBT teria descumprido o Código de Ética de Radiodifusão Brasileira, que estabelece como conduta antiética o aliciamento de um artista sob contrato. Afirmou também que o SBT teria praticado concorrência desleal, mas aí houve um entendimento diferente da justiça, né? Abre aspas. Foi muito fácil para o SBT contratar os integrantes da empresa concorrente e copiar o seu respectivo programa quando já se tem um público e uma audiência conquistadas graças ao trabalho da Band e ao destaque do programa obtido na Band, né? Disse aí a Band na acusação. O SBT se defendeu argumentando que as pessoas têm direito de exercer a profissão livremente sem que sejam condenadas por buscar outros empregadores. Abre aspas, a Band pretende ser a dona dos artistas. Além de querer eliminar a concorrência com monopólios de programas, pretende ser a proprietária da vida profissional do seu casting. Se defendeu aí o SBT. A Band chegou a vencer em primeira e segunda instância, mas o STJ deu a razão então ao canal de Silvio Santos, e o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é o relator do processo, considerou que não houve aliciamento com proposta indevida ou concorrência desleal, mas apenas uma oferta de condição mais vantajosa para o artista. Esse valor, Daniel, que eles chegaram aí de 1.200.000, em honorário advocatício, foi determinado pela justiça considerando 20% do valor da indenização que a Band estava exigindo do SBT. A Band queria receber 6.400.000, considerando a correção monetária. A Band apresentou um novo recurso e ainda pode recorrer ao STF também. Ou seja, aquela ida, né, assim, super de supetão do The Noite, Danilo Gentili e equipe para o SBT ainda rende essa dor de cabeça. A gente sabe que por muito tempo a Band nem liberava os seus artistas pro Teleton por causa disso, né? Depois chegou até a mandar o Datena, né? Teve até ali uma tentativa, mas voltaram a fechar de novo questão, porque a direção da emissora tem uma rusga com o SBT ainda por conta dessa época da ida do Danilo Gentili para o canal de Silvio Santos. É verdade, né? Desde aquela época, desde aquela primeira ida dele pro Teleton e até as outras pessoas, os outros colaboradores da Band que foram pro Teleton nos anos seguintes, acabaram, né, sendo bem observados ali pela Band, né? Eles que foram ali pro Teleton. Um bom exemplo é o próprio Carlos Nascimento, né? Que foi. Era esse exemplo que eu ia dar Era também. ele que foi sondado ali, né? Pro SBT, acabou aceitando. E é muito aquilo, né? Então, acho que independente de tudo, é uma condição melhor. Eles acreditaram ali que era uma condição melhor e que fariam, né? Por bem ir ao SBT, mudar de emissora. E foi o que fizeram. Então não existe nenhum problema, né? Não existe nenhuma violação ali de contrato. Porém, segundo
né, essa análise processual, o direito foi dado para o Danilo Gentili, para a equipe dele, para mudarem de emissora a hora que eles quisessem, né? Não tem isso de alienar, não tem essa história de aliciar, né, para mudar de emissora. É aquilo. Eu vou Ganha ser quem bem, paga mais. eu vou ser bem direto agora no que eu vou falar em relação a isso, Daniel. A Band não aceitou a ida do Danilo Gentili. É isso. Até hoje a Band não superou. Porque, querendo ou não, né, o Danilo Gentili recebeu essa oportunidade na Band de ganhar um talk show. Se ele fosse pro SBT oferecer esse talk show naquela época, ele não ia conseguir. Né? Então, assim, o Agora é Tarde virou um sucesso de audiência, saiu de um semanal para um programa que é duas vezes, três vezes, depois virou diário, né? Porque conquistou o público. E ele recebeu essa oferta do SBT, obviamente, aceitou, porque é aquilo, né? Eu sempre repito aqui, empresa não é casa de ninguém, tem que ir mesmo, porque se a Band estivesse passando por corte de gasto, ia demitir ele sem pensar duas vezes, não é Com verdade? certeza. Então, ele procurou o que era melhor para a carreira dele, não é nem somente questão de dinheiro, é de visibilidade também, porque hoje talvez nem tanto, mas naquela época, pelo menos, o SBT tinha uma audiência bem maior que a Band, e além de tudo, tem uma estrutura bem maior também. Então, eles querem sim, assim como a Band foi lá e pegou o Pânico e pegou o Encrenca da Rede TV, a SBT fez a mesma coisa, pegou o pessoal do The Noite e levou para lá. Então, assim, logo a Band, que costuma pegar tudo que dá certo da Rede TV e levar para eles, tá reclamando que o SBT fez exatamente a mesma coisa. Então, assim, realmente eles não superaram essa ida. Não, eu não vejo nada de errado também, claro. Tem essa questão aí de ética e tudo mais, mas a gente sabe que que no geralzão isso aí é só. Não. Se fosse ética, eles não pegariam encrenca, o pânico. Exatamente. Ah, pelo amor de Deus, né, Band? É só no Me papel, poupe. é até a segunda página, sabe? Então é muito. Chega até a ser engraçado, né? A gente vê a Band alegando esse tipo de coisa, sendo que dois programas que faziam muito sucesso na Rede TV foram justamente para a Bandeirantes. Com certeza, né? Agora a Band vai ter que caçar dinheiro, não sabemos aonde, né, Ítalo? Pra pagar essa dívida Essa dívida, vou dizer multimilionária, gente, porque a gente tá falando de uma emissora que é a Band, que tá passando por problemas financeiros, que teve a perda, né, do programa do Datena, que qualquer dinheiro que entra ali, né, Ítalo, é um dinheiro muito bom, vai ser bem aproveitado, da mesma forma que qualquer dinheiro que sai dali vai fazer muita falta, né? E a gente tá falando em 1,2 milhões de reais, né, que pagariam o salário de muita gente por um bom tempo, mas